Para viva, minhas amigas e meus amigos, mais uma vez aqui o professor Sihanouk com vocês, desta vez para trazer a parte 2 do vídeo onde falei sobre a expiação. Para o vosso conhecimento, foi tratando este assunto que eu praticamente me tornei conhecido, entre aspas, porque também sou bem conhecido, né, nas redes sociais, mas para dizer que foi há cerca de 7 anos atrás. O primeiro vídeo que eu fiz, mandei no Facebook, as pessoas começaram a me conhecer, a descobrir que há um pastor que ensina isso. Foi exatamente sobre isso que eu vou falar agora neste vídeo. Bem, no primeiro vídeo, o que eu tratei? Eu tratei sobre a intenção da expiação. Escreva isso. Intenção da expiação. Neste vídeo, eu vou tratar sobre a extensão da expiação. Quando você fala sobre a intenção da expiação, é para responder a seguinte pergunta: o que Jesus foi fazer na cruz? Já respondemos ontem que Jesus na cruz foi pagar pelos nossos pecados, morreu para nos salvar dos nossos pecados e ressuscitou para nos justificar. Nós somos justificados por causa da sua ressurreição. Surge uma outra pergunta: para quem Jesus morreu? Ou no lugar de quem Jesus morreu? Veja bem que ontem tratamos sobre a intenção, já temos a resposta. Hoje é sobre a extensão da expiação. Será que Jesus morreu para todo mundo? Ou morreu para um grupo seleto de pessoas que já estavam destinadas à salvação? Bem, como eu disse, foi o assunto que eu tratei no meu primeiro vídeo, que eu dei a conhecer nas redes sociais. Vou abrir as duas passagens que eu havia aberto há 7 anos atrás. Vamos lá, a primeira passagem está em Mateus, capítulo 20, versículo 28, que diz o seguinte: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Aqui Jesus não disse dar a vida em resgate de todos, ele usou aqui a expressão em dar a vida em resgate de muitos. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1 e 2, diz o seguinte: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então repare que aqui João diz que Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo mundo. Jesus disse que ele veio dar a vida em resgate de muitos, e João diz que ele morreu para a propiciação dos pecados nossos, mas não só nossos, mas de todo mundo. Então a pergunta é: a expiação foi para todo mundo ou foi para um grupo seleto de pessoas? Existem diferentes correntes teológicas. Ontem falamos, por exemplo, sobre a substituição penal. Calvinistas e arminianos concordam neste quesito da substituição penal, mas discordam neste ponto, que é da extensão da expiação. Eu já falei da intenção, agora extensão e aplicação. Existem calvinistas que já abandonaram essa questão de defender que a expiação foi limitada. Já existem calvinistas que defendem a expiação ilimitada. E os arminianos e outros grupos não calvinistas também defendem a expiação ilimitada. Como professor, no meu grupo, eu ensino os vários caminhos. Existe essa perspectiva, mas eu, como professor, acredito e sigo este. Por exemplo, no caso da expiação ilimitada. E isso não se trata de relativismo, mas de perspectivismo. Não é algo relativo, mas são perspectivas que são diferentes. Mas vocês também todos, um diz uma coisa, outro diz outra coisa. Não, há questões que são perspectivas diferentes. E já podia aqui recomendar um livro para vocês. Quem está em Angola, não sei, né? Nem faz o jeito de comprar. Este livro aqui é um bom livro
que eu recomendava para vocês lerem sobre o assunto. Aqui diz, por que Cristo morreu? Uma pergunta. David Allen. Uma análise crítica sobre a extensão da expiação. Porque eu falei da intenção, agora estou falando da extensão. Mas vamos lá, a resposta das duas passagens que eu li, porque a Bíblia não pode se contradizer. Nós falamos que a Bíblia é um livro perfeito, então ela é um livro harmonioso, é um livro inspirado por Deus, ela não se contradiz. Jesus morreu suficientemente para todo mundo, mas eficazmente pelos eleitos. O próprio João Batista disse que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui é preciso ter cuidado para não cair no universalismo. O universalismo é aquela tendência de se pensar que todo mundo vai ser salvo. Não importa, Deus é um Deus de amor, todo mundo vai se salvar. Quer dizer, o universalismo, a salvação universal no sentido de que é imputado a todo mundo ser salvo, porque Deus é amor. Não é isso. Jesus morreu por todo mundo, por todos os pecados do passado, do presente e do futuro. Jesus não precisa estar a morrer várias vezes, como alguém que interpretou mal o texto de Hebreus, aquele texto de Hebreus que diz: vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. E o crente foi no gabinete do pastor e disse: pastor, eu pequei, já não resta sacrifício, estou perdido. E o pastor perguntou para ele: e antes de você se converter, qual era o sacrifício que você fez? Ele ficou assim, pensar: verdade, não fiz nenhum sacrifício. Então, este texto não diz que se você cometer pecado, não resta mais sacrifício, você está perdido. O autor aos Hebreus está a alertar aos cristãos judeus que pretendiam voltar à religião judaica, aos sacrifícios do Antigo Testamento, que eram repetidos várias vezes, e que Cristo fez um sacrifício maior. Se você abandona esse sacrifício para ir naquele, já não resta outro sacrifício, porque já esse é o último. Esse é o último sacrifício do último Adão. Por isso Jesus não é o segundo Adão. Se você vai lá segundo, vai aparecer terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Jesus é o último Adão. É por causa de um Adão que entrou pecado no mundo, era necessário que um outro e último Adão resolvesse essa questão. E isso aqui já é uma resposta àqueles que perguntam: mas não tem outra forma de Deus salvar? Será que só tem que morrer? Sim, por causa de um homem. Pecado entrou por causa de um homem. Paulo tratou isso. Por um homem entrou pecado. É por outro homem também que tem que entrar a salvação. Mas esse homem não tem que ser qualquer homem, porque se for qualquer homem, também vai nascer com pecado. Pecador não pode salvar pecador, tem que ser um homem perfeito. Então, para ser homem perfeito, o próprio Deus encarnou-se. Vocês estão entendendo isso? Assumiu forma humana para salvar o humano. Criatura não salva a criatura, o Criador salvou a criatura. Sendo que Jesus morreu pelo pecado de todo mundo, o que significa que todos os seres humanos são salváveis. Até os que estão no inferno foram pessoas salváveis. Os perdidos são salváveis. Significa que a morte de Jesus é suficiente para salvar todo e qualquer ser humano que tenha fé. Olha o que a Bíblia diz: quem crê será salvo. Quem está no inferno, embora possa ser salvável, está lá porque não creu. Simplesmente isso. Jesus morreu para a propiciação dos nossos pecados, não só de nós, mas de todo o mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porém, essa salvação, ela é eficiente, tem aplicabilidade na vida daqueles que, de todo o mundo, creram nele. Como aquela passagem que diz: veio para o que era seu, mas os seus, ver o seu, usa a pluralidade, mas os seus, quer dizer, cada um individualmente, com sua responsabilidade, uns não receberam. Porque você dizer que veio para o que era seu e o seu não recebeu, você erra, porque Mateus recebeu, Paulo recebeu, Timóteo recebeu, João recebeu, Matias recebeu. Então alguns receberam. Vocês estão a entender isso? Então Jesus morreu para tirar o pecado de todo mundo, mas ainda assim tem pessoas no mundo que não são salvos, tem pessoas no inferno. Que não significa que Jesus não morreu para aqueles que estão no inferno. Há uma perspectiva teológica, já disse aqui, um grupo de teólogos calvinistas que defendem que Jesus morreu somente pelo pecado daqueles que
Ele já predestinou para serem salvos. Mas essa é uma questão que vai ter um outro vídeo. Daqui a uma semana vamos entrar na questão da soteriologia, onde vamos tratar sobre isso. Sobre as diferentes correntes de pensamento dentro do próprio calvinismo. Então a resposta está dada. Jesus morreu para salvar todo mundo. Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo são os seres humanos, a humanidade. E deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse texto respondeu os dois textos. Deus amou o mundo, deu seu Filho para o mundo, mas todo aquele que crê, esse sim será salvo. Deus abençoe e até o próximo vídeo.